Som. Graça e paz, irmãos. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Quero dizer aos irmãos que estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Mais uma noite nós estamos reunidos para louvar e engrandecer o nome santo do nosso Senhor Jesus, né? E quero, como é o Dia das Mães, parabenizar todas as mães e dizer a vocês que estou aqui representando todas as mães. O pastor juntou o útil ao agradável, né? Ele disse que uma mãe ia pregar representando todas as mães e também ele iria pregar na igreja da PIB de Suzano, como nosso irmão Gilmar já nos avisou, né? Eu vou tirar a máscara porque nós estamos com um distanciamento além do que é protocolado, né? Que é de 2 metros, né? Acredito que tem 3, né? 4, 5. Então, eu vou tirar a máscara para que eu consiga falar melhor e que vocês também consigam me entender melhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Números, capítulo 6, e os versículos 24, 25 e 26. Quando os irmãos abrirem, vocês vão ver que é bem conhecido esse texto que nós vamos meditar, refletir e entender o que é que Deus tem para nos dizer nessa noite. Todos os irmãos encontraram? Números, capítulo 6, a partir do versículo 24. Todos encontraram, né? É a bênção sacerdotal. Diz assim, eu vou ler a partir do 22, amém? Diz assim, Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão e a seus filhos, assim abençoareis aos filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, por esta palavra maravilhosa, por esta promessa, por esta bênção que era impetrada, Senhor, para o teu povo e que ela nos alcançou, Pai. Muito obrigado que através dessa meditação, dessa reflexão, o teu Espírito Santo possa falar melhor ainda em cada coração. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Me ajude a tua igreja. Nós somos o teu povo, a palavra é tua. Tudo aqui, Senhor, é para o louvor de tua glória. Governa, Senhor, as nossas mentes agora. Que todo impedimento caia por terra e que teu Espírito Santo tenha total liberdade de fazer aquilo que bem quiser em nós e através de nós, Pai. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti para sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, irmãos, se fosse para dar um tema para esta pregação, a gente daria o tema de abençoados por Deus. E este livro, irmãos, de Números, se chama Números porque nele há 2 contagens do povo de Deus. A primeira foi feita quando os israelitas saíram do Egito e estavam diante do Monte Sinai e Deus pediu para que fizesse a lista, a quantidade do povo. E depois, 40 anos após essa listagem, esse recenseamento, foi feita outra lista, agora com a segunda geração, porque como nós sabemos, a primeira geração não entrou na terra prometida por causa da sua rebelião, das suas murmurações, somente Josué e Caleb conseguiram entrar. E aí no capítulo 26 de Número tem outra lista que Deus pede para Moisés estar fazendo. Então, por isso que o nome desse livro é Números, por causa dessas 2 listas. O livro de Números, irmãos, é a história de um povo que muitas das vezes ficou desanimado e com medo diante das dificuldades e desafios da caminhada no deserto. Muito parecido com nós, né, irmãos? E que se revoltou contra Deus e contra Moisés. É também a história da fidelidade de Deus.
do seu cuidado constante para com seu povo, que muitas vezes era fraco, desobediente e rebeldes, mas Deus permanecia ali fiel, cuidando, zelando e amando aquele povo. Esse livro retrata muito bem isso. E é aqui, irmãos, nesse cenário, o povo tinha saído do Egito com a mão forte, poderosa do Senhor, o mar vermelho se abriu, eles tinham visto a glória de Deus se manifestar, tinham visto os seus inimigos, Faraó com seus carros e seus cavaleiros, com seu exército sendo afogados. Eles tinham ouvido tudo isso e agora eles estavam perante o Monte Sinai, diante do Monte Sinai, e Deus dá essa ordem a Moisés, dizendo para que o sacerdote, quem era o sacerdote? Era uma classe superior, uma classe especial que representava o povo diante de Deus. E ele fala, Deus fala a Moisés assim: ordena a Arão e o sacerdote que abençoe o meu povo desta maneira. E é isso que nós vamos ver agora. A primeira bênção, ou seja, a primeira designação da parte de Deus para que os sacerdotes abençoassem o povo de Israel, foi a seguinte, no versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Toda vez que o povo se reunisse, quando eles iam se despedir, tinha que impetrar esta bênção, através daqueles que eram representantes do povo diante de Deus. Tinha que ser impetrado, eles diziam: o Senhor te abençoe e te guarde. E esta bênção chegou até a nós. E o que isso queria dizer, irmãos? Revela o desejo divino de levar o bem, de fazer o bem, e de dar importância ao seu povo, dar sentido à vida daquele povo. Há quem diga, irmãos, e eu tenho certeza que vocês já ouviram pessoas que dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus bravo, é um Deus irado, é um Deus vingativo, é um Deus que manda matar, é um Deus que não se importa. Há quem diga isso, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso, eu já ouvi muitas pessoas falando isso, que é um Deus indiferente, o Deus do Antigo Testamento. Mas este versículo aqui mostra que não. Derruba por terra essa tese que muitos defendem, que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, que é um Deus de graça, de misericórdia, de perdão, de amor. Não. Aqui nesse versículo já cai por terra isso e demonstra que o nosso Deus é um Deus que não torna a vida do seu povo uma vida difícil. Muito pelo contrário, ele queria abençoar, ele quis abençoar e de fato abençoou. E isso, irmãos, nós vimos desde lá do início. Mas aí o homem pecou, Adão e Eva caiu. Mas mesmo assim, no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos Deus falando para Abraão: Abraão, sai da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, Deus já tinha essa ideia em mente. Eu quero um povo para mim, um povo só meu, exclusivo, que eu vou abençoar, eu vou andar com eles, eu vou cuidar deles, eu vou zelar deles. Então, o Senhor te abençoe e te guarde, demonstra isso. Amém? E aí nós vamos ver o segundo, que é no versículo 25. O versículo 25 diz assim: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça. Isso, irmãos, quer dizer, essa expressão indica o prazer da presença de Deus, o desejo que Deus tinha de estar no meio do seu povo. Fala de intimidade. Intimidade essa, irmãos, que nós podemos ver na experiência que Moisés teve. Lembra quando Moisés subiu lá no monte para receber os 10 mandamentos, que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, e ele conversava com Deus, tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ao descer do monte, ele não sabia, o próprio Moisés não sabia, mas o seu rosto brilhava de tal maneira, por causa que ele tinha conversado com Deus. Então, quando Deus fala assim, o Senhor faça resplandecer o seu rosto, quando o sacerdote
abençoava o povo e falava assim, ó, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, ele queria dizer, ó, o Senhor quer ter intimidade com você. E é uma intimidade tão grande que a partir do momento que você ter essa intimidade com ele, você vai começar a resplandecer o próprio Deus. A luz que está em Deus, a glória que está em Deus, agora vai ser vista no seu rosto, na sua face. Então, meus queridos, esse desejo de Deus é possível a mim e você hoje. Porque nós vemos que Deus, lá no Paulo falando com o seu povo, em 2 Coríntios capítulo 3, ele diz que agora nós, com os rostos descobertos, podemos viver uma transformação e viver de glória em glória. Então, esse desejo de Deus é possível ser realizado quando nós nos desprendermos de nós mesmos, deixar Deus ser Senhor da nossa vida, fazer a sua vontade. E é certo que isso é possível, porque quando Moisés desceu lá do monte, o povo olhava para ele e não conseguia olhar. O impacto era tão grande, o brilho de Moisés, por causa que ele tinha conversado com Deus, porque ele tinha estado com Deus, era tão grande que o povo não conseguia olhar para a face de Moisés. E Moisés tinha que cobrir o seu rosto. E olha que aquela glória era uma glória que desvanecia. E aquela glória só era possível quando Moisés retornava a falar com Deus, porque aquela época era a época da antiga aliança. Mas hoje nós vivemos um novo tempo, que é a nova aliança. Jesus rasgou todo o véu, o que separava o povo de Deus do próprio Deus, agora não existe mais. Jesus fez esse trabalho e agora nós podemos ter esse acesso total, essa liberdade. Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade e nós podemos ter essa intimidade. E como que isso pode ser visto? Como que isso pode ser visto? É como Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16, ele diz assim, ó, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então, quando nós temos essa intimidade, quando essa vontade de Deus quer fazer resplandecer o rosto dele em nós, as pessoas que nos cercam veem. E como que elas veem? Através das nossas atitudes, através dos nossos gestos, através das nossas palavras, através das nossas ações, elas vão olhar e dizer, eu estou vendo Deus. Então, hoje, é assim que essa glória é manifesta. E só é possível, irmãos, através de uma intimidade que nós temos que desenvolver com o nosso Deus. Lá naquela época de Moisés, quando isso aconteceu, quando o povo viu o rosto de Moisés, eles tiveram medo. Mas nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus é gracioso e a vontade dele é que sejamos assim. E agora, irmãos, o que mais impressiona, depois de Deus dizer, o Senhor te abençoe e te guarde, ou seja, ele tinha o desejo divino de fazer o bem para o seu povo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, ou seja, o desejo de ter intimidade, de ter uma experiência com o seu povo. Agora, no versículo 26, que é o 3, o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. O versículo 26. Essa expressão passa a ideia do sorriso de Deus. E por que isso é importante? Porque, irmãos, naquela época, naquele tempo, quando alguém ia requerer alguma coisa, diante da corte, daquela antiga corte, o rei sequer olhava na cara do réu, no rosto do réu. O rei sequer direcionava palavra, alguma expressão de serenidade, de brandura. Não, ele era irado, carrancudo. E agora o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, ele fala assim, ó, avisa para o meu povo que o Senhor quer olhar para ele, olhar para você, olhar para o seu povo e sorrir. Olhar com graciosidade, olhar com benignidade, olhar com misericórdia e ainda dar paz. Enquanto que naquela época, os reis daquela época, quando alguém ia
numa demanda, num julgamento, o rei era duro, cruel, nem olhava. E se olhasse, era com a cara de irado. Agora o nosso Deus, ele fala, não, eu não, com o meu povo é diferente. Eu quero olhar para eles. Eu quero olhar e sorrir. Eu quero olhar e abençoar e dar paz, tranquilidade. Então, nessa noite, meu querido, você veio aqui porque você foi abençoado por Deus. Deus quis fazer isso com você. Ele te abençoou, Ele te guardou. Ele quer ver a glória dEle em você e você transmitir por causa de uma intimidade que você está desenvolvendo com Deus, através dos seus gestos, palavras, atitudes e ações. E além do mais, o rosto dele, o olhar dele para você é um olhar de sorriso, é um olhar de amor, um olhar de misericórdia, como nós já cantamos, como já foi falado, que por mais que pequemos, o amor de Deus não diminui. E aí nós vemos, irmãos, que talvez o mais impressionante de tudo, diante de toda essa maravilhosa graça, diante de todo esse amor que Deus teve para com seu povo, que alcançou até nós, nós vemos que no versículo 27, é o mais impressionante e o mais impactante de tudo. Ele diz assim, ó, assim porão o meu nome sobre Israel. Ou seja, assim porão o meu nome sobre o meu povo e os abençoarei. Sabe quando Deus diz isso? Deus quer dizer assim, esse povo vai ter uma identidade. Esse povo vai ter uma marca, e essa marca é a seguinte: esse povo tem um dono, esse povo, eles não estão aí largados, a Deus dará, sem saber para onde ir, não. Eles têm alguém, eles são o povo de Deus, exclusivo. Então, meu querido, minha querida, eu sei que nessa noite, é direcionado mais às mães, porque é os dias das mães, mas isso é para todo, é para o povo de Deus. Então, querida mãe, adolescente, irmão, irmã, nessa noite o que Deus diz é que não é o seu status que te define. O que você é? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou solteira, eu sou casada, eu sou viúva, eu sou separada, eu sou divorciada. O que te define é que você é propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou o quê? Eu sou filha de Deus. Então é isso que te define. Deus queria dar uma identidade para o seu povo. Porque ele falava, é meu, eu vou marcar. É uma marca espiritual. Então se aposse disso, vivencie isso. Não deixa que o inimigo diga que você não é amada, que você não tem valor, que você não é ninguém. E que porque você não tem o que você esperava, aquilo que você almejava, você não tem valor. Não deixe que você seja determinada ou vista como alguém pelo que você faz, pela sua profissão. Não, você tem uma identidade, você tem um dono, você é filha de Deus. E Pedro falando isso ao seu povo, no capítulo 2, versículo 9 e 10, ele diz assim, ó, vocês, porém, a igreja do Senhor, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo. Vejam, irmãos, vocês antes nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, meu querido, você tem uma identidade, você é filha de Deus. E diante de tudo isso, irmãos, saber que o nosso Deus nos abençoou, tem nos guardado, quer fazer resplandecer a sua glória aqui na terra através de nós, e que Ele quer nos olhar com um olhar de amor, de misericórdia, de graciosidade. Diante de tudo isso, irmãos, nós podemos dizer que não precisamos temer a nada. Nós não precisamos ter medo de nada. Não temas, pois foi o próprio Deus que quis te abençoar. Foi Ele que tomou essa decisão. Lá na eternidade, Ele já te olhava, Ele já te amava, e tudo estava dentro dos propósitos dEle para a sua vida. E nós vemos, irmãos, que quando alguém é abençoado por Deus, é abençoado e fim. Nós vemos no próprio livro de Números, no capítulo 22, irmãos. Sabe aquela famosa história
de Balaão e de Balaque, da jumenta que falou, aquela história, irmãos, do capítulo 22, relata a história do povo de Deus que caminhava marchando, continuava marchando, lembrando que tudo aqui começa quando eles estão no Monte Sinai, se preparando, planejando para entrar na terra prometida Canaã, e eles estão caminhando, e por onde eles iam caminhando, marchando pelo deserto, Deus protegendo, livrando de todo mal, os inimigos, eles iam destruindo, porque Deus falava, vai porque eu vou na frente, eu estou na frente. E é assim que Deus faz conosco, irmãos. Nós não pelejamos, nós não ganhamos nada, é Deus que ganha por nós. E aí, irmãos, quando eles chegam no pé, próximo a Moabe, tinha o rei Balaque. E o rei Balaque, conhecendo e sabendo de todas as notícias de que esse povo aqui estava vencendo todos os seus inimigos, que eles estavam tomando toda a terra, estava destruindo tudo. Esse Balaque, ele sente um medo. E quando ele sente medo, ele chama Balaão, que era um profeta lá da época, ele fala assim, Balaão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, amaldiçoa este povo. E ele oferece prêmio, e oferece coisas grandiosas. E Balaão vai consultar Deus. E Deus fala para Balaão, não amaldiçoa este povo, porque este povo eu já abençoei. Então, meu querido, não temas a nada, você é abençoado. Você é um abençoado de Deus. E no versículo 12 do capítulo 22, Deus diz assim, ó, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, que era a caravana e os mensageiros do rei Balaque. Ele fala assim, ó, você não vai com eles, nem amaldiçoarás este povo, porque é bendito. Então nessa noite, saia daqui certo de uma coisa, eu sou bendito. Eu sou abençoado e sobre a tua vida não vale encantamento. E isso não é conversa, irmãos, não é pensamento positivo, não é de igrejas moderna que diz isso e aquilo. Não, é a palavra de Deus que diz isso. E Balaão avisa Balaque, ó, não tem como eu amaldiçoar esse povo, porque Deus já abençoou. Eu não posso fazer nada. E Balaque, morrendo de medo do povo de Deus, ele novamente aumenta a proposta, aumenta o valor, manda mais mensageiros, e Balaão, seduzido por aqueles brindes, por aqueles prêmios, ele vai de novo, ele tenta de novo, e Deus novamente fala, não adianta, porque eu já abençoei, e o que eu abençoei está abençoado e pronto. Essa promessa é para nós, irmãos. Então, a gente não tem que ficar temendo, parado, desanimado, como esse povo muitas das vezes ficava. Porque essa bênção está sobre a nossa vida. Está sobre cada mãe aqui. Ainda que as coisas estejam meio fora desajustada, sem o teu controle, amém, ainda bem que está no controle de Deus, porque nós nunca temos o controle de nada mesmo. É uma ilusão achar que nós temos o controle de alguma coisa, tudo está no controle do Senhor, até nós somos dele, nós não nos pertencemos, nós somos dele. E aí, chega uma hora que ele não tendo mais como amaldiçoar, porque ele sabia que não podia amaldiçoar, ele fala, ó, tem uma saída. E essa história está no capítulo 22, 23, 24 e até no capítulo 25 de Números. Ele fala, tem uma saída. Fala para esse povo se misturar com o povo de Moabe. Fala para eles pecar. Fala para eles pecar. Mas mesmo assim, irmãos, aqueles que pecaram foram destruídos, mas o povo de Deus, aqueles que se manteram íntegro, Deus continuava com a bênção sobre a vida deles. E nós vemos isso também no Novo Testamento, irmãos. Em 1 João 5, 18 e 19 diz assim, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, se guarda, se cuida, pede graça a Deus e Deus dá, Deus ajuda a pessoa a perseverar em fé, em amor, em fidelidade. Ele fala assim, e o maligno não lhe toca. Irmãos, é uma promessa. Aquele que é nascido de Deus, nós somos nascidos de Deus. Nós somos gerados por Deus. Nós temos a natureza de Deus em nós. Então, o maligno não pode nos tocar. O maligno não pode ter a nossa vida na mão dele. Vocês lembram de Jó? O que Deus fez?
Deus deu testemunho de Jó, falou, esse meu servo é justo, íntegro e fiel e se desvia do mal. E aí Satanás falou assim, mas também ele tem tudo. Ou seja, Satanás quis dizer que ele adorava a Deus por interesse, que Deus era um Deus manipulador. Para ter a adoração de alguém, Deus dava bênçãos. Aí Deus falou, tudo bem, então tira tudo dele. E aí, ele foi lá e tirou tudo de Jó. Nós conhecemos a história de Jó. E aí, ele voltou diante de Deus, e Deus fala, viu meu servo Jó? Ele continua fiel. E ele falou, vida por vida, e ele te negará. Ou seja, toca na vida dele, toca na saúde dele, para ver se ele não te nega, se ele te adora. Aí Deus falou, vai, volta lá, toca nele. E Satanás tocou, e ele começou a ter uma chaga, da planta da cabeça, às pontas dos pés, tudo contaminado. Mas porque Deus autorizou. Deus deu a ordem. Então, meu querido, independente do que aconteça na sua vida, é Deus que está no comando. Você é abençoado, você é bênção, você é bendito do Senhor e não vale encantamento sobre a tua vida. E aí, Jó fica naquele dilema e Deus fala assim, só não tira a vida. Só não tira a vida, porque a vida é Deus que dá e Deus que tira. Então, meu querido, nessa noite, levanta a sua cabeça. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está a sua vida. Mas eu, refletindo sobre essa palavra, eu me alegrei muito. Eu me alegrei muito. E eu tenho certeza, meus irmãos, que se a gente, de fato, crer nisso e vivenciar isso, nós vamos ser pessoas mais felizes, pessoas mais produtivas, mães que vão causar impacto dentro do próprio lar, como foi Moisés, quando ele desceu ali, porque ele estava conversando com Deus. Quando ele conversava com Deus, versículo 29 do capítulo 34. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com Deus. Se nós começarmos a fazer isso, minhas irmãs, mães, e todos nós que estamos aqui, se nós começarmos a fazer isso, o impacto que nós vamos causar vai ser tão grande, irmãos. E nós podemos ver mães e mães que decidiram fazer a vontade de Deus, a começar dentro da sua casa. E quem são essas mães hoje? Mães de John Wesley. Quem conhece John Wesley? Eu estava lendo a história de John Wesley. O impacto que essa mãe causou. John Wesley é o pai do metodismo. Um dos maiores evangelistas da história. Susana Wesley, essa mãe, ela era filha de um pastor puritano. E ela, desde criança, ela falava que queria que Deus desse a ela a graça de acender a chama na Inglaterra. E Deus não fez ela sair por aí. Deus deu 19 filhos a ela. 19 filhos apenas. E ela era muito regrada. Ela investiu nos seus filhos. E hoje, nós conhecemos a história de John Wesley. Mas por trás de John Wesley está a mãe Susana. Ela também teve um filho, Charles Wesley. Eu não sei se vocês conhecem. Que compôs 9.000 louvores. Por trás de Charles Wesley está Susana Wesley. Então, mães, que hoje a mensagem é mais direcionada a vocês, volte-se para os seus lares. Invista nos seus filhos, sabe? Tenha paciência, ensina a palavra, como diz a palavra do Senhor, assentando, levantando, deitando, caminhando, 24 horas ali, discipulando. Nós somos as maiores discipuladoras. E assim muitas outras mulheres, Mônica de Hipona, a mãe de Agostinho de Hipona, que é um dos maiores teólogos, influenciadores de João Calvino, Armínio e todos os outros. Por quê? Por causa de uma mãe que não desistiu. Então, às vezes, a gente hoje se ilude, nós mulheres, nós queremos ir para fora, ser grandes coisas lá fora, mas às vezes o nosso lar está morrendo. E quando você investe nos seus filhos, você está investindo no reino de Deus. Eu tenho um exemplo muito próximo, a minha mãe, com 11 filhos. E
nós passamos muitas necessidades, irmãos. Muita mesmo, muita, sabe? Aquela coisa de quando ter feijão, não ter arroz, comer de manhã, comer chá com farinha. Faz tanto tempo que eu nem me lembro mais. Chá com farinha era uma dificuldade muito grande. Mas a minha mãe, ela nunca falou, eu vou trabalhar, vou largar meus filhos aí, eu vou entregar um para um, entregar outro para outro, para outro. Não, ela falou, eu vou cuidar dos meus filhos sempre ali ao lado do meu pai. E hoje todos meus irmãos, todos são servos de Deus, servem a Deus. Pensa no impacto que essa família tem causado no inferno. Entendeu? Então, às vezes, como Susana Wesley, ela pensou que Deus ia dar oportunidade para ela ir para longe, mas não, ela investiu no seu lar. E quem foi John Wesley? Depois vocês estudam. Eu até imprimi 4 folhas da história. Estudem em casa para vocês verem o impacto. É isso que Deus quer quando Ele dizia assim, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça. Então é isso que Deus quer, que a gente cause esse impacto. Que as pessoas olhem para nós e falem assim, eu estou vendo Deus. Eu estou vendo Deus por causa do seu gesto, por causa das suas palavras, por causa do seu amor, do seu relacionamento pautado pela graça, sem querer ser egoísta, sem querer ter mais que ninguém, simplesmente amando. Mas isso, irmão, só é possível com um relacionamento estreito com o Senhor, com intimidade com o Senhor. Então, minhas queridas e meus queridos, esta é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Esta é a palavra, Ele dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre ti. O Senhor é gracioso contigo. Ainda que você ache que você não mereça, que você pecou. Amém. É exatamente isso. A graça é para quem não merece. Glória a Deus que é exatamente para mim e para você. Nós não merecemos? Exato. É para nós mesmos. É para quem não merece. Amém? E é esse o amor de Deus. É esse o amor de Deus. Então não temas. Se Deus te abençoou, está abençoado. Você crê que Deus te abençoou? Você pode dizer amém? Então está abençoado. Nem por muito dinheiro, nem com o rei de Moabe, Balaque, investindo pesado em Balaão. Vai lá, amaldiçoa, amaldiçoa, amaldiçoa. Ele fala, eu não tenho como amaldiçoar. Deus já abençoou. Você já é um abençoado do Senhor. Então não temas, não tenha medo, levanta a sua cabeça, prossiga, mas se relacione com este Deus que quer que você transmita a glória dele aqui na terra. E olha que essa terra está precisando, irmãos. Essa terra está precisando de luz, essa terra está precisando de amor, essa terra está precisando de graça. Mas se você não tiver essa vida, essa intimidade com o Senhor, você não vai conseguir. Porque é pesado. É pesado. A nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores das trevas nas regiões celestiais. Mas lembre-se, você é filha de Deus. Lembre-se, você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Irmãos, nós não temos o que temer. Nós não temos por que parar. Nós temos que avançar e crer que a bênção do Senhor já está sobre a nossa vida e o que Deus abençoou, ninguém pode fazer nada ao contrário do que Deus já determinou. Amém? Então nós vamos orar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Foi bem rápido, né? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Amém? Oremos. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe, Deus. Senhor, nós sabemos, Pai, que temos vivido os dias difíceis, Pai, de trevas, mas não é só agora não, Pai. Todo o tempo foi difícil porque o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno. Mas o Senhor resolveu escolher um povo para amar, para cuidar, para zelar. Um povo que tu quis contar, para contar a tua história. E isso só é possível, Pai, com um estreito relacionamento com o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, renova, Pai. Renova as nossas forças. Dai-nos discernimento. Dai-nos direção. Que possamos, ó Deus, nos colocar em tuas mãos, Pai. Verdadeiramente, Senhor, ser servos teus. E tu ser o nosso Senhor. Que tu governe, Pai, o nosso ser. Que tu reine em nós.
para a honra e a glória do teu nome, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifiquem a ti, Senhor. Essa é a tua vontade. Por isso, Senhor, eu te agradeço por esta palavra, para nos lembrar, Senhor, para nos trazer à memória toda essa bênção que foi despejada, liberada em nós por ti, pelo próprio Pai, pelo próprio Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Fica conosco e que possamos viver tudo que o Senhor planejou para nós. Amém? O Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça. E o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Deus abençoe os irmãos.